E aí, galera de salgadeiros e salgadeiros do Brasil e pequenos e grandes empreendedores e aquele que está pensando em empreender. Nosso recado hoje, nossa conversa hoje vai falar a respeito da nossa empresa, independente de qual seja. No nosso caso aqui, grande parte dos nossos inscritos do canal são salgadeiros, tá? Mas nós vamos falar também para pequenas empresas que querem iniciar agora e não devem passar pela estatística que eu quero falar agora, certo? A estatística que do IBGE é em 5 anos, a cada 5 empresas, 3 elas são fadadas a quebrar, a fechar, a falir, né? E por que isso acontece? Quais as atitudes que nós devemos ter para que isso não aconteça? Tá? Então eu linkei aqui alguns itens que eu gostaria de falar bem rapidamente a respeito, tá? E eu quero começar por uma que a gente não pensa, mas isso acontece e cria-se uma grande ansiedade para com isso, tá? Nós precisamos, para abrir a nossa empresa, de já ter um capital inicial, tá? Então toda empresa, não só formalmente constituída, que lá precisa de ter o capital inicial, o capital social lá, o valor numérico de quanto que foi usado para gastar essa empresa, para instituir essa empresa, mas no real nós precisamos desse dinheiro, desse capital, desse início. Se eu quero montar vamos falar sempre de salgadaria aqui, né? Se eu quero montar uma salgaderia pequena para um complemento só de renda, eu vou precisar de um capital para me comprar matéria-prima, para me comprar os utensílios. Eu tenho que ter um freezer, eu tenho que ter uma fritadeira, eu tenho que ter uma série de coisas ali que eu invisto e às vezes pode ser um valor grande ou pode ser um valor pequeno, mas eu preciso desse dinheiro para iniciar, tá? No nosso caso, do meu caso, que quis montar uma salgaderia de forma mais industrial, montar uma fábrica de salgado, onde eu pudesse produzir o meu salgado por escala, né, de uma quantidade grande para mim que eu pudesse armazenar e ter sempre salgado para vender. Então aí o investimento é um pouco maior, tá? O capital inicial é um pouco maior. Então, e como é que você consegue esse dinheiro? De diversas formas, né? Primeiro, às vezes eu devo ter. No meu caso, eu tinha uma reserva, um acerto. Eu saí da empresa e aí peguei o acerto e parte desse acerto eu comecei a investir na minha empresa, tá? Então eu peguei parte dele e falei, não, esse aqui vai ser o meu capital inicial, então eu vou comprar equipamento, eu vou gastar no local que eu vou colocar essa indústria, e no meu caso aqui foi na minha casa, né? Então eu quis criar um espaço que fosse apropriado para mim ter a minha indústria aqui. Nós estamos até nesse espaço aqui, tá? Eu já mostrei esse espaço também em alguns vídeos aí, mas eu precisei de fazer essas reformas, precisei de criar um espaço. Aquilo que era usado aqui eu tive que construir em outro lugar, anexo à minha casa, para me colocar lá, que seria minha lavanderia, que seria uma área de serviço, né? E uma despensa também. Então, gente, eu precisei ter esse dinheiro, tá? Mas se eu não tivesse, eu teria que correr atrás, né? Existe o financiamento do coração, né? Às vezes tem um pai, um tio, um irmão, uma mãe, a esposa, às vezes tem um dinheiro lá guardado, e às vezes você pode buscar esse financiamento do coração aí para você montar. Ou entrar num financiamento, ou entrar numa compra de cartão. No caso, parte do meu maquinário que eu comprei no cartão, né? Eu comprei à vista algumas coisas e financiei no meu cartão. Tinha uma reserva lá, né? Mas eu sempre tinha um dinheiro ali, mesmo que fosse parcelado, eu tinha um dinheiro ali para cobrir essa despesa, tá? Então, capital inicial, gente, não volta. Capital inicial, ele é transformado em maquinário, é transformado em imobilizado, é transformado no ambiente de locação ou não. Por exemplo, eu montei meu ponto de venda, peguei uma sala que não estava condizente para mim mexer com alimento ali, eu tive que fazer uma reforma geral. Trocar piso, pintar as paredes, arrumar as paredes, mudar a instalação, né, trocar forro. Então, assim, eu gastei um dinheiro até interessante para mim trabalhar esse ambiente, tá? E esse dinheiro, gente, mais uma vez falando, ele não volta.
né? Ele está ali em freezer, no caso eu tenho 4 freezer, está em freezer, está ali na modeladora, está ali na empanadeira, está ali na maceira, está ali nos meus utensílios, na minha fritadeira, está ali na minha coifa, tá? Então assim, nas mesas que eu uso aqui para fazer meu salgado, na geladeira, né, refrigeradores, então tá tudo isso imobilizado, né? E esse dinheiro, ele não é para voltar. E nós temos uma doença aqui na nossa mente, assim, que a primeira coisa que eu penso é quanto tempo esse dinheiro que eu coloquei ali, ele vai me dar retorno. A ideia é que eu vou colocar ali e ele vai voltar. Não, ele vai voltar o dia que você vender a tua empresa, o dia que você vender esse equipamento. Aí sim, aí ele volta para você. Mas o objetivo desse capital inicial para investir numa área que vai produzir dividendos, né? Ele vai produzir dividendos, ele vai construir dividendos, ele não vai se tornar em dividendos, porque aí você vai ter que vender. E esse negócio ele vai afetando tanto o nosso coração e tanto a nossa mente que nós acabamos desistindo, né? Eu vejo uma coisa muito interessante, gente, assim, não tem nada a ver com... Tem a ver e não tem a ver com a nossa conversa de hoje aqui, né? Eu tenho aqui na minha casa energia solar. É lógico que eu tenho uma energia solar que comporta só o ambiente da minha casa, né? Eu não tinha nem ideia de abrir a salgaderia anteriormente, né? Mas aí eu já decidi botar uma energia solar, né? E para mim usar. Por que todas as casas não têm energia solar? Por que todas as casas? Pelo pensamento de que eu vou investir 20 mil, ou investir 30 mil, e aí eu fico calculando em quanto tempo isso vai retornar para mim, né? Então, quando eu comprei a minha energia solar, eu pensei assim, ó, eu comprei uma indústria de energia solar. Eu fiz um financiamento, eu estou pagando um tico-tico por mês, eu termino de pagar a minha indústria de energia solar e ela vai trabalhar para mim mais 20 anos. Nesse momento, eu estou pagando as minhas prestações, mas estou pagando parcialmente só a minha energia. Eu pago 95%, ela é abatido, praticamente 90% é abatido a minha empresa, a minha indústria de energia que produz a energia da minha casa, tá? Mas por que as pessoas não têm? Porque eles ficam ansiosos. Eu vou pegar 20 mil, investir numa indústria e assim, é muito dinheiro, né? Eu investi num capital que está parado ali em cima. Parado não, ele está produzindo R$400, 450 reais de energia todos os dias para mim. Quanto tempo ele vai ficar produzindo? 25 anos. Capital inicial é isso. Eu vou investir no imobilizado e eu não posso ficar com peso no meu coração para que aquilo retorne, tá? Se eu fiz um financiamento, o que eu tenho que pensar? É lógico que a empresa que eu estou montando, ela vai custear esse pagamento, que ela vai, quando ela começar a produzir, então ela vai começar a produzir muito, mas eu vou vender pouco, né? Então vai entrar pouco dinheiro, mas parte desse dinheiro vai pagar um pouco daquilo que eu investi. Mas eu tenho que ter uma sã consciência que é eu que tenho que pagar essas parcelas, o proprietário que tem que pagar essas parcelas, caso a empresa não tenha um retorno imediato. E, gente, outra coisa que nos mata é acharmos que tudo aquilo que nós montarmos, ele vai dar dinheiro assim, ó, no estalar de dedos. E não é assim. As coisas vão acontecendo gradativamente. O efeito positivo da empresa que eu montei, ela vai vir, mas vai vir no seu tempo. Vai vir gradativamente, e é bom que isso aconteça, porque tem muitas empresas que cresceram assim rapidamente. Vamos imaginar, vamos falar de salgaderia. Eu tenho um capital de giro, eu tenho dinheiro ali para bancar a minha matéria-prima, para vender 5 mil reais por dia, ou por mês. Mas de repente a minha venda ela aumentou de uma forma que eu comecei a vender 30 mil reais por mês. Eu não tenho dinheiro para comprar minha matéria-prima. Eu tenho que vender para comprar, vender para comprar, vender para comprar. E isso é drástico, tá? Então, eu preciso, nesse capital inicial também, eu preciso ter uma reserva de capital de giro, tá? Então, o que eu vou usar, gente? Eu vou usar esse capital inicial no meu maquinário, no freezer, fogão, utensílio. Eu vou usar esse capital inicial para me ter uma reserva, para me divulgar a minha empresa,
tá? Para mim anunciar a minha empresa, para mim fazer conhecida a minha empresa para que eu possa ter retorno. Então isso é muito importante. E isso eu não posso economizar, tá? Investir em publicidade é primordial. Investir em publicidade de forma certa, correta. Eu vou ter que ter embalagens, eu tenho que comprar embalagens para entregar meu produto e eu vou ter que ter o capital de giro, tá? Então, se você quiser montar uma empresa, você tem que pensar nisso, tá? Pensar nisso que eu estou investindo um dinheiro para me abrir o meu negócio e esse dinheiro, ele não vai voltar para mim, mas ele vai estar sendo aplicado no imobilizado que vai produzir dividendos, vai produzir lucro para mim a partir dali. Tá? Então essa primeira situação, eu fico preocupado com aquilo e aí na metade do caminho eu desisto. Na metade do caminho a minha empresa nem amadureceu ainda, eu fico pensando naquele dinheiro que eu tirei da poupança, do investimento, que eu peguei emprestado com a minha mãe, que eu estou pagando a parcela, eu fico preocupado com aquilo e levo a minha empresa para o buraco só mentalmente aqui. Aí eu já me desespero e vendo, tá? Nem todo mundo serve para ser empresário. Empresário, ele tem que ter resiliência, ele tem que ter paciência, tá? Então, se você não tiver paciência, você vai acabar com o sucesso da sua empresa já no início pela sua falta de paciência. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Pessoal, esse assunto ele demandou muito tempo, então eu vou dividir ele em duas etapas aí, tá? Mas se até aqui você gostou, dê seu like aí. Se não gostou, dê o dislike. Se inscreva no canal para você ver os outros vídeos que nós vamos passar sobre esse assunto, tá? Logo em seguida já vou lançar, já está gravado, eu vou lançar sobre a segunda parte dele, que vai falar sobre os últimos pontos lá. Esse foi só o primeiro dos pontos lá que levam a minha empresa a entrar na estatística do IBGE ali, que a cada 5 anos 3 empresas quebram, tá? Então, assim, fique conosco aí.